Boa noite para quem estiver entrando. Boa noite, pessoal. Boa noite. Por mais que os... Já vou começar a falar. Deixa eu só tirar aqui. Boa noite quem estiver entrando, para ver como é que tá o áudio. Vamos ver quem vai entrar. Boa noite. Vê se o áudio está ok. Vê para mim se o áudio está ok. Se está ouvindo bem o meu áudio. Boa noite, boa noite. Vocês estão conseguindo ver aqui atrás a imagem. Boa noite, pessoal que está entrando. Entraram dois Gustavos ao mesmo tempo aí. Estão ouvindo barulho de chuva? Como é que está o áudio? Tá tranquilo? Sem eco? Só manda um ok, áudio ok, para eu começar a falar. Manda aí, pessoal. Top! Beleza. Boa noite, Clívia. Boa noite, Gustavo, Játila. Boa noite. Galera, eu escolhi o tema que, assim, por causa do dia principalmente, né? Hoje é 1º de abril. Não por causa do dia da mentira, obviamente, mas por causa das mentiras ligadas especialmente por conta desse dia. De uns tempos para cá, nós estamos vivenciando muito essa questão da revisão sobre a ditadura civil-militar, onde muitos chamam de uma contra-revolução, né, um movimento contra uma esquerda, o comunismo, etc., na qual ainda temos resquícios desses indivíduos, ainda hoje, que acreditam piamente que esse período foi, de certa forma, um período áureo para a história brasileira, principalmente porque eles se apegam muito ao milagre econômico, que ele foi muito... foi um espaço muito pequeno de tempo, né, no qual não se conta de fato com um crescimento econômico, a gente não pode vincular de fato. Então eu separei algumas coisas para debater aqui, e é claro, ao longo do que eu ficar falando, essa live hoje ela é muito mais um bate-papo do que eu falar apenas de história. Vou colocar então algumas coisas que estão vinculadas à minha opinião também, então pode aí ver um pouquinho de ironia da minha fala, tá? Boa noite, Flávia. Seguinte, quando nós falamos de ditadura no Brasil, nós temos que entender o contexto externo do Brasil. Qual é o contexto? Estamos vivenciando, obviamente, a Guerra Fria. Outro ponto importante, não é só a Guerra Fria que está ameaçando aqui o Brasil. Nós estamos também vivenciando o crescimento do socialismo na América Latina. Lembramos que em 59 nós tivemos a Revolução Cubana, ou seja, no quintal americano nós tivemos uma revolução de cunho social e também de cunho político, né, ideológico. Claro, o socialismo em Cuba só foi adotado de fato a partir de 61, por conta dos embargos dos Estados Unidos, os bloqueios, né, e tudo mais. O boicote que os Estados Unidos e os outros países capitalistas adotaram. Então nós temos que entender essa parte externa, tá bom? Ou seja, nós temos a Guerra Fria na parte externa, os Estados Unidos ampliando os seus tentáculos aqui na América para evitar o avanço do socialismo. Então nós temos que entender isso aí também. E dentro do Brasil, como é que nós estamos? Bem, final do governo JK. JK, com seu plano de metas, desenvolvimentismo, crescimento econômico, etc. Só que tem um problema. Esse desenvolvimentismo de JK foi atrelado a uma porrada de empréstimos. Ele ampliou uma dívida externa que estava na casa dos 5 bilhões de reais, de dólares, ele conseguiu alcançar mais de 40 bilhões. Estou dando só uma estimativa de tamanho crescimento da nossa dívida externa naquele período. Ele aumentou muito, era a construção de Brasília, construção de rodovias, etc, etc, etc. Então, assim, o Brasil, nesse período, ele está no meio de um furacão, tanto interno quanto externo. JK, ele sai do poder, entra no lugar dele um grupo. Só um minutinho, vou ver se pode diminuir o barulho da chuva. Eu acho que diminuiu. Tá chovendo, gente, muito forte aqui, tá? Para quem não for de Marabá, quem não é do Pará, eu estou em Marabá, Pará. Eu faço essas lives agora, aprendi a utilizar as lives para
além de dar aula, etc., trazer algumas informações importantes aí. Dr. Roger, que está em Pará de Minas, está lá salvando a galera. Prazer, meu amigo, tá aí. Qualquer coisa você pode mandar uma pergunta. Se quiser participar comigo com a live, você pode também, fica à vontade, deixa de debater aí. A gente pode até falar de algumas coisas ocorridas no Brasil naquele período. Eu não precisei muito, mas eu posso colocar apenas para depois vocês darem uma olhada, eu também vou dar uma olhada, que na década de 70 no Brasil, no auge da ditadura, nós tivemos um surto aqui no Brasil, por colocar uma epidemia de meningite. E o governo daquela época, devido à censura, tentou omitir essas informações no Brasil. Muita gente estava morrendo de meningite e estava se espalhando no Brasil naquela época lá, e o Brasil tentou conter as informações por conta disso. Mas vamos lá, seguindo aqui, eu vou seguir uma linha, peguei aqui umas anotações que eu fiz rápido, vou seguir uma linha aqui rápida, só para a gente entender esse contexto. 61, chega ao poder, Jânio Quadros, varre, vassourinha. Qual era a tendência dele? Conservadora, mas ao mesmo tempo ele pegou uma linha independente quanto à questão diplomática. O cara foi tão louco que ele chamou aqui no Brasil, naquela época, em pleno auge da disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, ele convida aqui no Brasil Che Guevara e dá a maior condecoração brasileira para ele, que é a cruz do Cruzeiro do Sul, que é a insígnia, né, do Cruzeiro do Sul, que é a maior condecoração do Brasil. O cara traz o líder do movimento revolucionário, que depois vai virar socialista, para o Brasil. Isso vai causar o quê? Um forte problema para a imagem de Jânio Quadros. Os grupos que o apoiaram, e esse é outro ponto importante, nós temos aqui naquele período 3 grandes partidos. A UDN, União Democrática Nacional, vinculada em especial com as elites econômicas no Brasil e forte vínculo com empresas internacionais, e também veículos de comunicação. Ponto. A mídia, gente, ela é um poder extremamente importante. Esse papo que está tendo aí na internet, desliga a televisão, não vê informações. Cara, na minha opinião, na minha humilde opinião, não é que você deve parar de ver a mídia, as informações, jornais, TV, não. Mas é saber filtrar, tá bom? E naquela época, as elites midiáticas, elas controlavam de fato as informações a ponto de deturpar algumas partes da realidade que estava vencendo o Brasil, certo? Muito bem, filtrar. Não é absorver e achar aquilo que é na verdade, etc. e tudo mais. É filtrar, fazer um levantamento de informações e ver se aqueles fatos condizem com a realidade ou não, tá? Então, essas elites empresariais brasileiras ligadas aos Estados Unidos, outras empresas internacionais e a mídia brasileira, aí eu vou falar só alguns nomes que talvez vocês reconheçam. Sarney, Marinho, Assis Chateaubriand. Esses nomes parecem ser estranhos para vocês? Eu creio que não. Então, esse grupo ligado ao DN era um dos grandes poderes aqui no Brasil, conservadores. Quando eu falo conservadores, são aqueles grupos que já estão no poder e tendem a não aceitar mudanças profundas, mudanças que podem atingir uma maior parcela social. Deixa eu ver o que colocou aqui. Naquela época, as notícias eram somente por jornais impressos. Não só, nós temos também o rádio, tá? E a televisão também. Na década de 60 já tem televisão. A principal mídia daquela época televisiva era a Rede Tupi, tá? Canal Tupi, Rede Tupi, tá bom? Que era do Assis Chateaubriand. Mas a forma mais fácil de disseminação de notícias era os jornais. Também tinham as revistas, tá? A Cruzeiro, por exemplo, era uma das revistas. A Cruzeiro daquela época era como se fosse a Veja hoje, era de maior circulação. Então temos revistas, rádio, o cinema também é utilizado para passar informações, beleza? Fala sobre a lei da anistia, Levi. Sim, isso é mais no final, a gente está ainda no começo, tá? Mas isso aqui já está anotado aqui também. Ó, quer ver a prova? Aqui, ó. Não sei se você vai conseguir ver, ó. Tá bem aqui, ó, anistia, tá? Eu anotei tudinho aqui. Bem, no mesmo ano, então, 61, o mesmo ano que o Jânio chega ao poder, ele acaba renunciando porque ele perde apoio da UDN e dos outros empresários. Não me expressei bem, desculpa. Não, de boa. E aí com isso,
nós temos a renúncia dele em agosto, aí ele fala, né, forças externas me forçaram a sair, e tananã. Balela, ele perdeu, ele ficou isolado no poder, não aguentou a pressão, os outros grupos políticos ligados aos outros partidos poderosos, né, que era o PTB e o PDS, que são dois partidos varguistas, tá, e foram criados dentro da perspectiva de Vargas, o PSD, Partido da Social Democracia, é ligado às elites varguistas, o grupo da elite que estava ligado a Vargas, que ganhou muito dinheiro com Vargas, e temos o PTB, que era o Partido dos Trabalhadores do Brasil, que era o partido ligado aos grupos mais populares, é o partido mais popular, o PTB. Então o PSD e o PTB sempre estavam unidos nas eleições, mas não quer dizer que quando alguém chegasse ao poder, esses partidos continuariam juntos. Outro ponto, vou falar muito ponto aqui, né? Eu vou ter que ver se eu me melhoro nessa parte. Naquela época, as eleições elas eram separadas de presidente e vice. Ou seja, nas eleições, tanto o presidente quanto o vice se candidatavam separadamente. E olha só que doido, nas eleições 60 para 61, Jânio Quadros e João Goulart foram eleitos. E João Goulart, ele ganhou como oposição. E, pasmem, João Goulart ganhou com mais votos do que o próprio Jânio. Mas ele é candidato a vice, certo? Então, Jânio renuncia em agosto. Quem deveria assumir legalmente? Jango. Só que onde é que estava Jango? Lembra que Jânio Quadros, ele buscou uma tendência política de maior abertura diplomática? Pois é, ele abriu a diplomacia com os países socialistas, ele reabriu com China, União Soviética e Cuba. E aí mandou o vice dele para a China. Na realidade, tem vários estudos sobre isso. Uma das teorias era de que Jânio Quadros queria dar um golpe branco. Ele achava que saindo do poder, né, renunciando, o povo colocaria lá de volta e ele então teria plenos poderes para afastar os seus opositores. Lê do engano dele, né? Renunciou, ninguém ligou, veio a atenção em relação em cima de Jango, varguista, nacional, desenvolvimentista, herdeiro então das tendências varguistas de poder, etc. Extremamente popular, e aí surge o sinal de alerta para a elite. E a elite começa então a fornecer meios para que ele não assumisse o cargo legalmente. Vai ter até uma campanha legalista liderada por Brizola lá no Rio Grande do Sul com o apoio do exército. Só que aí, para evitar uma guerra civil, Jango acaba aceitando um meio termo de relação entre o parlamento e ele, criando então uma república parlamentarista, onde nós vamos ter o representante do parlamento e o presidente dividindo o poder executivo, para tentar, de certa forma, diminuir a tensão que estava existindo naquela época. Só que foi prometido, também foi acordado, que ao final do mandato dele seria feito um plebiscito consultando a população se manteria o parlamentarismo ou se retornaria ao presidencialismo. Só que não foi satisfatório esse governo parlamentar. E antes de chegar ao final do mandato, que seria em 65, foi feito o plebiscito em 63. E, para nenhuma surpresa, quem vence, obviamente, o presidencialismo. E Jango retoma o poder central. Ele convoca, então, Caio Furtado, né, para ser o seu ministro da Economia e projetar o plano trienal. O que foi o plano trienal? Que em 3 anos o Brasil desenvolveria, diminuindo a inflação, a dívida externa, sem afetar o trabalhador. Então esse plano trienal já de novo alertou a elite. Depois nós tivemos, em 64, já no auge das tensões, e principalmente com a forte pressão devido ao poder de Jango cada vez maior e muito apoio do operariado, fora também as greves e etc. O Brasil, nesse período de 63 a 64, nós vamos ver muitos problemas mesmo. E aí cada vez mais o exército ganhando mais espaço, tanto na mídia quanto na política, tá? Chegamos então no dia fatídico em parte, mas também cheio de esperança, que foi o 13 de março de 1964. Foi quando ele, na Central do Brasil, para mais de 300 mil pessoas, ele anuncia as reformas de base.
O que seriam então as reformas de base? Seriam reformas estruturais, tanto na educação, nas terras, né? Nós vamos ter reforma agrária, nos impostos, nos tributos. Vai ter uma porrada de reformas, reforma política. Essas reformas tinham como principal característica não adotar características socialistas. Tenda era para melhorar a situação do povo, de desenvolvimento econômico do país. De que nós chamamos de justiça social. Mas, em uma época vinculada a uma disputa ideológica entre dois polos, esquerda socialista e direita capitalista, não tem como. O discurso dele pautava-se diretamente ao discurso socialista. Gente, não muito longe, nós estamos vencendo aqui hoje. Lembrando, eu sou professor de história, mas também sou cidadão, tá? Essa ideia de que muitos falam, mas você é um formador de opinião. Sou formador de opinião, mas não quer dizer que eu seja uma pessoa que detém o controle da opinião dos outros. Então, o que eu vou colocar agora? Gente, governo PT, corrupto, criminoso, etc, etc, etc. Não é? Mas, ele é socialista? Ele é comunista? Ele queria fazer uma revolução socialista no Brasil? Não. Mas não foi um discurso criado pela oposição ao PT? Ao governo do PT? Aos governos de esquerda, ao PSOL, PDT, etc, etc, etc? Então, da mesma forma que foi criado esse discurso agora, ele também tinha naquele período, e um período muito mais difícil. Então parece que a gente não saiu da Guerra Fria ainda, que nós estamos vencendo o velho embate entre uma direita liberal, entre aspas, e uma esquerda radical, socialista, comunista, que quer destruir o Estado. Esse discurso ganhou muita força naquele período. E Jango, ao anunciar as reformas de base e ao atacar em especial, e ao criar naquela base de reformas, reforma agrária. Meu amigo, rapaz, só falar em reforma agrária, me fala quando aconteceu a reforma agrária no Brasil? Em nenhum momento da história. Professor, Levi, teve a lei de terras de 1850, a lei de terras não era reforma agrária, a lei de terras era para reafirmar a posição de posse das elites brasileiras. Isso é reforma agrária? A reforma agrária de Jango não atacaria o latifúndio, só que na visão do latifundiário, vai atacar o meu latifúndio. As ligas camponesas, que vão surgir nesse período, a liga camponesa é uma espécie de precursora, né, dos movimentos sem terra no Brasil. As ligas camponesas, elas vão ter uma força muito grande naquele período, e vão dar forte apoio a Jango naquela época. Tá? Só que operariado e camponês não é o suficiente para a manutenção do poder. Lembrando que grande parte dessa galera era analfabeto. Analfabeto vota naquela época? Não. Com isso, então, Jango, cada vez mais acuado, depois da declaração, né, do anúncio das reformas de base, vem também um outro anúncio, que é a lei de remessa de lucros. Galera, imagina você empresário, né, de uma multinacional, e aí você quer montar no Brasil sua empresa. O Brasil tem várias vantagens. Você, por exemplo, pode tirar daqui do país 90% do seu lucro, 70% do seu lucro. Aí vem um presidente, institui uma lei, um projeto de lei na qual 60% a 80% do lucro deve ficar no país. E aí você, empresário, vai querer encarar essa perspectiva? Lembrando que tem países que fazem isso, tá? China, Vietnã, vários países adotam essa perspectiva. A maior parte do lucro tem que ficar no território nacional, não deve ir para fora não. Só que lembrando, naquela época nós tínhamos empresários, políticos, indivíduos que eram chamados de entreguistas. Eram pessoas que realmente, qual é o discurso, né, por trás disso? Eram empresas, indivíduos que estavam ligados ao mercado externo, ganhando muito dinheiro com exportação, com commodities, e não queria ser afetado. Uma lei de remessa como essa afetaria diretamente os seus negócios. Afetando o meu negócio, óbvio que eu não vou aceitar essas mudanças tributária, jurídica e etc, etc, etc. É o normal, gente. Outro ponto. Não vou falar ponto. Outra característica. A elite, ela está preocupada consigo. Ou seja, as relações que nós temos sempre em relação ao interesse. Interesse.
Se meu interesse é esse aqui hoje, eu mantenho aqui do lado. Se muda o meu interesse, eu mudo de lado. Por exemplo, o Carlos Lacerda, ele foi um dos grandes opositores do Jânio, do JK e do Jango, da UDN. Mas quando veio a ditadura que ele apoiou dar o golpe, e aí eu vou explicar para vocês porque é golpe, tá bom? Vou chegar lá. Lá na frente, já em 65, 66 para 70, ele já é um forte apoiador do quê? Do fim da ditadura. Tá bom? E aí, beleza. Junto com esse movimento ligado à reforma de base, nós vamos ter logo algumas semanas depois, uma semana e pouco depois, 7 dias, 8 dias, 9 dias, nós vamos ter a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Marcha da Família com Deus. Professor, tinha vínculos com a igreja esses movimentos? Com certeza, o Brasil é um país extremamente conservador, com vínculo religioso muito forte. E aí quando se fala do comunismo, também se criou uma aura aqui no Brasil de que o comunismo destruiria a igreja, acabaria com a religião do país, porque o comunismo ele é ateísta e etc, etc, etc. E uma sociedade mal informada ou informada de acordo à lógica das grandes mídias, obviamente que vai cair como uma luva esses movimentos. Os primeiros movimentos vão ter 500 mil pessoas lá em São Paulo e ele vai se espalhar por todo o Brasil até junho de 1964. Mesmo depois do golpe, nós vamos continuamente ter essas marchas em apoio ao movimento revolucionário, ao movimento golpista. Tá? E aí chegamos no que realmente importa. 31 de março de 1964. A tensão Jango e militares só aumentava. Greves para todo lado, desordem, criminalidade aumentando. Tudo isso vai acarretar, obviamente, em um momento que parece que a pressão é tamanha que jorra o bagulho. Esse dia vai ser dia 31. Os militares já estavam planejando isso. Aí tem um cara, coincidentemente, já envolvido em outros movimentos lá atrás, chamado Olímpio Mourão Filho, general, das forças de Minas. No dia 31, ele de roupão na sua casa, ele manda mobilizar os exércitos e com apoio. E aí é outra característica. Naquele momento, gente, nós vamos ter também muitos políticos, governadores, apoiando esse movimento. O governador da Guanabara, Carlos Lacerda. O governador de São Paulo, Adhemar de Barros. E o governador de Minas, que eu não lembro o nome agora de cabeça, mas o Adhemar de Barros e o Carlos Lacerda eu sei. Esses três, os principais estados do país, não existia Rio de Janeiro ainda, Rio de Janeiro é Distrito Federal. Esses três aqui, já era Rio de Janeiro, beleza, já tinha Brasília, tá certo. O estado do Rio de Janeiro. Esses três indivíduos aqui apoiaram o golpe. E por que eu falo golpe? Primeiro, Jango foi eleito democraticamente. Segundo, ele só saiu do Brasil no dia 4 de abril. E antes dele sair do Brasil, o presidente da Câmara ilegalmente declara vacância presidencial, dizendo que o presidente não estava mais no Brasil e ele não estava mais governando o país. Aí é formada uma junta governativa de militares, e aí eles fecham o parlamento, cancelam a Constituição. Tudo isso são atitudes golpistas. Golpistas. Tá? Chamar de revolução é uma forma de eufemizar o que estava ocorrendo no Brasil naquele período. Não foi revolução, e muito menos democrática. Muito menos democrática. Quem quiser opinar aí na live, os 4 pessoas que estiverem querendo opinar alguma coisa, tá livre, gente. Vocês podem mandar qualquer coisa aí pra mim, beleza? Estou aqui para falar abertamente com vocês. Estou falando isso não por achismo. Isso foi tudo bem convencionado em textos, obras historiográficas, sociológicas, políticas e tudo mais. Não estou inventando absolutamente nada. Estou trazendo pontos claros, tá bom? Tá rindo de quê, mulher? Eu quero terminar certinho esse negócio aqui. Por isso que eu estou só trazendo alguns pontos. Bem, dentro dos militares nós temos ainda alguns grupos, políticos ideológicos degladiando entre si.
De um lado nós vamos ter os sorbonistas, da escola, né, Escola Superior de Generais, eles eram mais moderados. A tendência deles era o seguinte: vamos só fazer uma limpeza, vamos afastar os subversivos, demitir, exonerar, aposentar, limpar a esquerda, a ameaça comunista, e no ano que vem, em 65, normalmente abriríamos eleições e voltaremos à democracia, bonitinha, taranã, tranquilo. Tá? E temos a ala chamada da linha dura. Essa linha dura não, queria aprofundar o processo, porque havia também um forte apoio americano, norte-americano aqui no Brasil. Depois vocês podem até pesquisar a Operação Brother Sun, Operação Brother Sun, tá? Deixa eu anotar aqui, depois vocês podem pesquisar na internet, vou colocar aqui. A operação, tá ao contrário, mas dá para ler, eu acho. Operação Brother Sun. Qual o objetivo dessa Operação Brother Sun? Apoiar governos que tivessem algum tipo de problema com algum tipo de resistência, né, às mudanças políticas, porque os Estados Unidos apoiará a criação de governos ditatoriais na América Latina. Tá? Ele não teve vergonha na cara. Não, nós, we're American, okay, democracy, but Latin America, dictatorship, tyranny, governos ditatoriais. Brasil, Chile, Paraguai, Argentina, Nicarágua, vários países, Paraguai, Argentina, Uruguai, vários países da América do Sul e da América Central vão adotar ditaduras com forte apoio americano. Why? Como? Por quê? Porque era necessário, principalmente para esses países, manterem governos fortes, principalmente para manter o domínio americano de setores ou de áreas estratégicas, como principalmente fornecimento de energia, matéria-prima para as suas indústrias. E o Brasil é um celeiro para os Estados Unidos. Tá? Então, com isso, os Estados Unidos também influenciam muito, direta ou indiretamente, os golpes militares e a adoção de ditaduras civis e militares. Por falar nisso, não se chama apenas ditadura militar, nós chamamos de ditadura civil-militar. Lembre também, houve forte apoio de políticos e da sociedade civil ao golpe de 64, tá bom? Não foi só os militares que chegaram ao poder, tanto que durante todo o governo militar, os 21 anos, nós tivemos muitos políticos com nenhuma tendência militarista, mas que estavam voltados diretamente ao governo militar. Já ouviu falar de Sarney? Já ouviu falar Barbalho? Esses nomes são estranhos para vocês? Já ouviu falar ACM? Antônio Carlos Magalhães? Essas famílias influenciaram muito também nessa época, apoiando o governo militar. Tá? Bem, assim que o golpe foi instituído, nós tivemos os atos institucionais. Esses atos institucionais eram decretos diretamente vindos de cima. A junta militar escolhe como primeiro presidente, provisoriamente, o Castelo Branco, da linha moderada, sorbonista. Tá? E lá ele começa a instituir o AI-1, que é o cancelamento da Constituição, fechamento do Congresso, aumentar os poderes do presidente, tá bom? E aí também perdi a melhor parte. E aí, galera, nós temos, deste momento para frente, o fim da Constituição. A Constituição só vai voltar para o Brasil, uma Constituição, entre aspas, só vai ocorrer em 67, com o ato institucional número 4. O AI-2, também devido à forte pressão, no AI-1 também tem lá o voto indireto a presidente, já começa a ser instituído. Tá? No A2 é confirmado para presidente e para governadores. E mais do que isso, sabendo que eles teriam uma forte oposição mantendo o pluripartidarismo, os militares, a elite que está agora no poder, também vai mudar a perspectiva. Sai o pluripartidarismo e vem apenas o bipartidarismo. Surgiu então duas agremiações. A ARENA, Aliança Renovadora Nacional, vinculada aos militares, e a UMDB, que é então o Movimento Democrático Brasileiro. A MDB será uma oposição bem controlada, com forte limitação, porque as regras do jogo político no Brasil vão ser alteradas constantemente.
Tanto que, por exemplo, todo mundo esperava que em 65 haveria então eleições presidenciais. Os militares foram lá e cortaram e instituíram apenas as eleições para governadores. Viram que nas eleições para governadores eles estavam perdendo, então cortaram também o pluripartidarismo e criou o bipartidarismo, tá? Quando você falou sobre o golpe... Ah, tá. Quando eu falei sobre o golpe, tá. Não, eu expliquei o que era o golpe, né? Quais são as características vinculadas ao golpe e o que é uma revolução. Um golpe, ele tenta apenas modificar o status quo de quem está no poder. Uma revolução, ele tenta mudar o status quo de toda a realidade daquele país. Daquele país, reino, etc. Por isso que nós falamos Revolução Francesa, porque lá a burguesia alterou toda a realidade daquele país. Por que nós nunca chamamos aqui no Brasil nenhuma movimentação de revolução? Porque nenhuma delas alterava de fato a realidade daquele espaço, daquele território, daquele povo. Tá? Quando eu altero as 4 perspectivas, política, economia, cultura e sociedade, cultura está ligada também à ideologia, aí nós temos uma revolução, quando nós fazemos uma alteração completa. Tá bom? Por isso que é golpe. Golpe. Não foi uma pergunta, não quero te atrapalhar. Não, não tá atrapalhando não. Cara, a live é uma troca, tá? Eu vou terminar essa live aqui mais para discutir algumas coisinhas, principalmente para trazer para a nossa realidade. Por quê? Nós ainda temos problemas com a ditadura civil-militar. Porque se nós perguntamos para uma pessoa da classe média na faixa de 70, 60 anos, ele vai falar que a ditadura militar foi boa. Por que foi boa? Porque ele fazia parte da classe média. A classe média não sofreu naquele período. Pelo contrário. Mas eu vou chegar lá daqui a pouquinho. Bem, o governo então de Castelo Branco vai de 63 até 67. Tá? Ele está muito velho e ele acaba também morrendo. Em 67 sobe ao poder o seu ministro da guerra, que foi o Costa e Silva. Costa e Silva, linha dura, pesado, linha dura mesmo. Nível quem? Que eu não posso colocar como linha dura? Tipo o Caio Otávio, militarzão, aquele mesmo pé rachado, né? Milico pé rachado. E aí nós temos no governo Castelo Branco o AI-1, AI-2, AI-3 e o AI-4. O AI-4 será a Constituição do Brasil daquela época, em 67. Tá? O AI-4 estava convocando a Assembleia Constituinte. Mas na verdade a Assembleia Constituinte ela serviu apenas como fantoche, porque a Constituição já estava pronta e ele só votaria nela para ser promulgada. Alguns chamam ela de semi-promulgada ou semi-otorgada. Para mim, minha opinião, ela foi otorgada. Como é que eu vou convocar uma galera só para confirmar um texto constitucional pronto e que não pode ser alterado? Otorgada. Extremamente também limitante, não é democrática a Constituição, dava mais poderes ao presidente, dando até a possibilidade dele fechar, caso necessário, o Congresso, mas ainda com determinadas limitações. Isso só vai ocorrer em 68, quando vem o AI-5, e esse é o ponto que eu quero colocar de forma mais importante, também no governo Costa e Silva. Tá? Quando nós chegamos então no final do governo Costa e Silva, começa a surgir no mundo, e aí temos de novo, sempre temos que olhar a parte externa, não olhar apenas a parte interna. Adria, boa noite. Pessoal que está entrando aí, que está entrando e saindo, quem estiver entrando, saindo, que for sair, entrar, tira um print, marca o professor que vocês estão vendo essa live, que a live está bacana, pode até mentir também, tá ruim, tá boa, tá? Faz essa parte aí para mim. Em 68, nós vamos ver surgir no mundo uma forte ebulição de contracultura, tá? Ou seja, oposição a determinadas práticas. Nos Estados Unidos, a contracultura é o movimento hippie, é a paz, amor contra a guerra do Vietnã. Na Europa, na França, por exemplo, nós vamos ter a movimentação dos estudantes. Em Praga, nós vamos ter a Primavera de Praga, uma busca de mudanças, de flexibilização do socialismo lá. A União Soviética vai lá e com a Pacto de Varsóvia fecha tudo. Adria, eu estou falando sobre, fazendo um apanhado, né, de alguns conteúdos ligados à ditadura civil-militar, porque hoje, 1º de abril, né, dia do homem, e foi o dia também que foi instituído o início, foi 31 de março, mas no dia 1º de abril é que o pau quebrou mesmo aqui no Brasil para a instituição da ditadura civil-militar. Então, 1º de abril,
Por isso que eles não falam do dia 1º de abril, porque o 1º de abril é o dia da mentira. E muita gente naquela época, lá no dia 1º de abril, não acreditou que tinha acontecido um golpe e que o governo de Jango tinha sido derrubado. Olha que viagem. Esse dia ele é emblemático de várias formas, entendeu? Bem, continuando aqui. Aí em 67, 68 nós temos essas movimentações e isso vai causar também porque muitos falam que entre 64 e 68 não houve ditadura, e sim ditabranda. Gente, muitas pessoas foram perseguidas, servidores públicos perderam seus cargos, suas funções, generais, militares de alta patente foram exonerados, foram, como é que fala, militar que ele é aposentado, tem um termo específico lá, reformado, né? E essa galera começou a se limpa. Muita gente foi torturada, muita gente foi presa, exilada, nesse período chamado ditabranda. Porque, mas havia uma relativa liberdade de imprensa. Gente, qualquer coisa que tenha a palavra relativa junto com liberdade, não é liberdade, caceta. Não tem como. Aí então começa a surgir uma forte evolução cultural no Brasil também, influenciado por esses outros movimentos externos. Praga, França, Inglaterra, Estados Unidos, em vários países do mundo. Nós vamos ter então o ano de 68, foi um ano extremamente importante. Em 68 para 69 nós temos o Woodstock. Uma dúvida besta, o AI-5 foi a partir de... Não, 64 até 67 nós temos o AI-1, AI-2, AI-3 e AI-4. Em 68, com essa forte ebulição, nós vamos ter a passeata dos 100 mil, nós vamos ter os CPCs, nós vamos ter então uma variedade de grupos e de movimentações contra o governo ditatorial no Brasil, pedindo abertura, democracia. Aí em 68, no final, novembro para dezembro, foi então o governo brasileiro baixa o ato institucional número 5. O ato institucional número 5 garantia ao presidente poderes quase que limitados. Fechar o parlamento por tempo indeterminado, restringir o habeas corpus, cancelar o habeas corpus, cassar mandatos, instituir então perseguição a qualquer opositor. A justiça desaparece praticamente naquela época. Vai existir, mas ela vai estar muito atrelada ao Estado, e o Estado agora é o poder executivo. O AI-5 é mais ou menos o que está acontecendo hoje, sabe aonde? Lá na Turquia. O Erdogan, ele é presidente lá desde 15 anos atrás, desde 2005, ele é presidente lá da Turquia. E aí, essa semana, o governo, o parlamento, garantiu mais poderes para o Erdogan. Ele agora tem quase poderes ilimitados dentro da Turquia. Ele deu um golpe dentro de uma democracia. Isso acontece constantemente, gente. Na Alemanha nazista, foi um golpe dentro da democracia. Então foi de que começou a parte mais pesada da ditadura? Foi com o ato número 5 que iniciou o que nós chamamos de a ditadura, né? Ou a maior parte da repressão. É nesse momento então que nós temos um momento de maior perseguição, o surgimento das guerrilhas, né? Ou seja, essas guerrilhas urbana e rural que vão ser a oposição, que para o governo, aí de novo, conceitos e nomenclaturas, tá bom? Hoje nós usamos o termo terrorista para qualquer coisa, né? O pessoal, os sem-tetos nas cidades são terroristas, o movimento sem terra são terroristas, o IS são terroristas, a Al-Qaeda terrorista, e as milícias, e milícia lá no Rio de Janeiro não é terrorista, tá bom? Milícia no Rio de Janeiro é herói, é condecorado e etc, e bem lembrado, tá bom? Milícia é diferente aqui no Brasil. Sim, foi irônico que eu estou dando uma crítica social mesmo. Tô nem aí não. A live é minha, eu falo o que eu quiser. Bem, então começam a surgir grupos, né, de estudantes, outros indivíduos que vão formar esses grupos. Gente, no site da Super Interessante tem lá 21 mitos sobre a ditadura. Depois que vocês botam lá no Google, 21 mitos sobre a ditadura. E você vai ver uma porrada de coisas ligadas a, por exemplo, a ideia de que houve ditabranda. Não, isso é conversa. Não havia corrupção naquela época porque o governo era honesto. Gente, se hoje nós temos o site Transparência,
se nós temos internet para ver informações, etc., neguinho ainda comete corrupção. Agora imagine uma época onde o governo tem plenos poderes e ainda censura, que é outra característica importante de ditadura. Além da violência, como vocês podem ver aqui na imagem, tem ainda a censura de informações. É claro que é para poder esconder as falcatruas deles, tá? Lembrando que grande parte das empresas que hoje estavam envolvidas aqui, e é uma coisa assim, um adendo, vou abrir um parêntese, um colchetezinho aqui. Certa pessoa, e outras pessoas também, vem para mim, vem até mim, me questionar: ah, Levi, você critica muito o atual presidente. Sim, porque ele é o atual presidente. Ponto. Ah, mas por que você não fala então dos governos anteriores, da corrupção e etc? Vou contar uma coisinha para você, amigo ouvinte, amigo espectador. Essas empresas que estavam envolvidas no governo anterior, Temer, Lula, Dilma, etc., são empresas que surgiram e se tornaram poderosas a partir da ditadura civil-militar. Andrade Gutierrez, Odebrecht, essas empresas eram apenas regionais. Quando chegam os militares ao poder, se tornam multinacionais. Como isso é possível? Por que isso aconteceu? Comece a pensar mais um pouquinho a respeito disso. A corrupção no Brasil, ela é endêmica. O que isso quer dizer? Ela está dentro da gente. Não está ligado ao governo, não está ligado ao partido. Está ligado ao seu povo. Eu falo isso sempre para meus alunos. Quem for meu aluno aí, que vai nas minhas aulas, confirma se não é isso que eu sempre falo. Não sou de mentir, não. Eu sou de falar o que eu penso e pronto, acabou. A ditadura civil-militar, ela abriu as portas para a corrupção escancarada para a elite, não para o povo ver. Hoje nós vemos a corrupção. Hoje todo mundo fica, e o mensalão? E o petrolão? Naquela época não tinha nada disso. Mas vamos lá. Sai de cena então Costa e Silva e entra Emílio Garrastazu Médici. Aí o pau quebra, filha. É no governo dele que o bagulho fica doido mesmo. É nessa época mesmo que a porca vai torcer. Porque nós temos 3 fases da ditadura. A primeira fase, a dita branda. Mas eu coloco o governo de Castelo Branco. Aí vem o período da repressão, o período mais duro da ditadura, que é entre 68 até 78. De 78 em diante, nós temos a abertura política do Brasil, que, como o próprio Geisel falou, que foi o 4º presidente, será, cadê eu anotei bem aqui, lenta, gradual e segura a abertura. Mas é nesse período aqui do Médici que nós vamos ter um momento diferenciado, que foi chamado de, entre aspas, milagre, fecha aspas, econômico. Quais são as características desse milagre econômico? Começa a fluir dinheiro para o Brasil vai recebendo capital, empresas internacionais estão vindo para cá produzir bens duráveis, enquanto as empresas nacionais produziam apenas bens não duráveis, com baixo valor de mercado. Fora que o Brasil, também o governo brasileiro começa a investir em uma porrada de estatais para garantir fornecimento de matéria-prima, mineral e eletricidade para essas indústrias, concedeu isenção fiscal para todo mundo praticamente. Ou seja, o governo do milagre econômico foi garantido por dinheiro vindo de fora, não foi para o capital nacional, não foi para a empresa nacional, foi para abastecer as demandas das empresas internacionais. Obras faraônicas, Ponte Rio-Niterói, Itaipu Binacional, Transamazônica, que nunca foi terminada até hoje. Todas as construções tinham como principal característica mostrar o Brasil grande. Daí que veio a propaganda ufanista: Brasil, ame ou deixe. Até 1964 o Brasil era o país do futuro, mas agora o futuro chegou. Esses eram os ditames daquela época. Então essa era a visão que o Brasil tinha, um Brasil poderoso, etc. Mas, gente, uma pessoa, ela é rica com empréstimo? Ela enriquece com empréstimo? Só dinheiro entrando? Só dinheiro entrando, dinheiro entrando? Uma hora o que é que vai acontecer? Vem a cobrança. E, coincidentemente, nós temos o milagre econômico, Brasil crescendo,
a níveis chineses de PIB. Só que esse crescimento não atinge todo mundo. Esse crescimento só vai alcançar quem? Classe média para cima, que vai ter concessão fácil de crédito no banco, empresas vão conseguir crédito e empréstimo nos bancos. Consequentemente, então, a isso, nós temos uma grande concentração de renda na mão de poucos. E a desigualdade social, marginalização da população, perifização, né? Ou seja, surgem mais periferias em volta dos grandes centros, desemprego, inflação. Aí vem em 73 para 74 a crise do petróleo, causado pela guerra do Yom Kippur, lá entre palestinos e israelenses. De novo, contexto externo. A OPEP vai aumentar o valor dos galões de combustível, de petróleo, e ferra a economia mundial. Ferrou todo mundo. O Brasil, consequentemente, uma hora os bancos. E aí, Brasil? Tá na hora de pagar, a gente está quebrado. E aí vem, daquele PIBzão, aí vem, tá o governo atual, vem o PIBzinho, começa a decair a política brasileira. Fora que, ao mesmo tempo que nós temos o milagre econômico, aumenta também a repressão contra as guerrilhas. As guerrilhas, galera, não durará muito tempo. As guerrilhas, tanto urbanas quanto rurais, chegando já em 74 para 75, já estavam desbaratados. Quando eu falo esses grupos de oposição, não estamos falando, gente, de exército de 50, 60, 70 mil pessoas. Estamos falando de pequenos grupos, Polop, VAR Palmares, VTR-8. Esses grupos tinham no máximo 1.000 pessoas. Alguns grupos tinham 100, 200 pessoas. Eles não eram extremamente influentes. E a guerrilha do Araguaia? Não foi guerrilha, foi massacre do Araguaia. O exército brasileiro mandou helicóptero, mandou tudo para cá, caminhão atrás de caminhão com soldados para perseguir esses guerrilheiros aqui. Naquela época, gente, tortura era o café da manhã. E mais, se você apoia políticos que ovacionam torturadores, você tem um problema. Você tem problema. Essa é a minha opinião. Estou falando agora a minha opinião. Se você apoia torturadores notórios e apoia pessoas que colocam esse indivíduo como herói, você tem um problema. Certo? Você tem um problema. Continuando. No governo então, do milagre econômico, ele vai decair e nessa queda sai também o Médici e entra o Geisel. Tá? O Geisel já entra no contexto de maior, não de estabilidade, mas que as tensões entre guerrilheiros já tinham acabado, por conta principalmente do surgimento dos grupos de repressão, DOI-CODE, DOPS, OBAN, Operação Bandeirante. Tem também a Operação Condor, que tinha realmente muita dor, mas a Operação Condor ela é vinculada ao contexto do Cone Sul, tá? Palmas? Obrigado! E aí, essa Operação Condor é o seguinte, se caso qualquer dissidente de determinados países como Paraguai, Argentina, Chile fugisse para aqueles países, deveriam ser, ou para o Brasil, etc., deveriam ser mandados de volta, depois, é claro, da carne ter amaciado, né? Obviamente. Então, a repressão foi muito forte. Esses grupos de repressão, nós vamos ter, por exemplo, a CNI, né? Serviço Nacional de Informação, que hoje é a ABIN, a Agência Brasileira de Informação, ou de Inteligência. Mas só de inteligência tem um contrassenso, porque de inteligente não tem nada, né? Por falar em inteligente, vocês viram, né, que o secretário especial de segurança institucional do presidente, ele publicou os exames dele que davam negativo para o coronavírus, colocando todos os dados, nome, sobrenome, RG, CPF, etc, etc, etc. Ele publicou na internet, todo mundo vê. Aí o pessoal começou a publicar, cadastrou ele no PT, cadastrou ele como mesado nas eleições, cadastrou cartão de loja, cadastrou um monte de coisa com os dados que ele deu. E o cara da segurança institucional, o general. Então vamos lá. Bem, nós tivemos então aqui o milagre econômico, é um efêmero crescimento. Por quê? Por que eu falo efêmero? Porque cresceu muito rápido, mas decaiu muito rápido. E detalhe, nós estamos pagando até hoje esse decaimento do milagre econômico. Nós estamos pagando até hoje.
Não pagando no sentido que a culpa é deles lá atrás, mas pagando porque nunca resolvemos o problema da desigualdade social. Pelo contrário, cada governo foi entrando, foi só deixando cada vez maior esse buraco, esse abismo que divide a elite do pobre. Claro, com as devidas proporções, né, não estou aqui para defender partido X, governo Y, nós tivemos uma pequena... Tá, digamos que nós estamos no pré-sal e nós chegamos mais ou menos acima um pouquinho do pré-sal, da linha da pobreza no Brasil. Mas logo em seguida nós voltamos a ter um número de miseráveis muito grande no Brasil também. Então isso não foi muito diferencial naquele contexto. Bem, no governo Geisel então começa o processo de abertura política no Brasil, como eu falei antes, lenta, gradual e segura. O que isso quer dizer? Ela vai demorar, vai ter uma agenda para ela, o Geisel vai instituir uma agenda. Depois de mim, depois de Geisel, terá um presidente eleito indiretamente militar. Depois dele, vai ter um presidente eleito indiretamente civil. E só depois, no terceiro, depois de mim, é que vai ter então um presidente eleito diretamente e civil. Aconteceu desse jeito? Desse jeito. Depois dele, Figueiredo, 79 a 85. Depois de Figueiredo, Sarney, era para ser Tancredo, mas foi Sarney. E depois de Sarney, com a Constituição de 88, veio o playboy das massas, o presidente dos escamisados, o caçador de maracujás, ou de marajás, que o Lula chamou no debate de caçador de maracujás, o Fernando Collor de Mello. Dentro desse processo de abertura, já em 78, o AI-5 cai, ele não existe mais, ele cai em desuso. Mas, tem outro ponto, lembra que os guerrilheiros, né, as guerrilhas cometeram crimes, óbvio, eles eram grupos opositores ao status quo militarizado e violento. Violência gera mais violência. Então, houveram crimes hediondos, torturas variadas. Coloca aí depois no Google, depois que acabar a aula, quem estiver aí me vendo, coloca depois o seguinte, torturas durante a ditadura civil-militar. Vocês vão ver cada uma, meu amigo, era choques elétricos nas genitálias ou em outras partes do corpo, no ouvido, pau de arara, ratos, uma variedade, gente, uma variedade, tá? Já estou acabando já aqui, faltam ainda para mim 8 minutinhos. Eu só quero dar só a live mesmo, fechada, não vou dar continuidade. Quem quiser dar continuidade para falar comigo, vá lá no DM, tá bom? E vou deixar para a galera ver, quem quiser depois das 24 horas, também vou deixar liberado 24 horas essa pequena aulinha aqui. Ela só é uma abertura, tá? Lógico que os meus alunos vão ter mais conteúdos em sala de aula, tá bom, etc. E eu vou falar mais a respeito disso. Tranquilo? Bem, se houveram tantos crimes, o que o governo militar quer também? Que todo mundo seja perdoado. Daí que vem então a lei da anistia de 79. O que é a anistia? O perdão dos crimes cometidos durante aquele governo. É um salvo-conduto para todo mundo que praticou algum crime. Lógico, tinha algumas exceções, tá? Alguns guerrilheiros, alguns indivíduos foram presos, eles não teriam ainda a possibilidade. Vocês podem colocar na internet, lei da anistia 79, vai aparecer lá, e aí tem lá uma exceção, se não me engano, no artigo 3º, tem lá alguns incisos mostrando quais são as exceções à anistia. Ela não e até foi dito naquela época que a anistia seria ampla, geral e irrestrita, mas ela era restrita a algumas pessoas. Algumas pessoas estavam fora dessa anistia. A anistia é o quê? O perdão dos crimes cometidos. Por isso que hoje nós temos a capacidade de falar que um infeliz torturador é herói, porque ele não foi punido. E vários outros ainda estão vivos e não foram punidos e nem serão. Porque mesmo tendo a Comissão Nacional da Verdade e as comissões estaduais da verdade, eles não conseguiram levar para tribunais esses indivíduos que cometeram crimes durante a ditadura civil-militar. A gente falou aqui, né, que a repressão diminuiu a partir da década de 70 para frente, né, depois da crise. Não diminuiu, mas não acabou. Já em 76, 77 para 78, nós vamos ter a morte de um dos principais opositores jornalistas chamado Vladimir Herzog.
Ele entrou um dia no DOI-CODE, em São Paulo, e no outro dia aparece enforcado em uma cela do DOI-CODE de São Paulo. Depois você pode colocar o nome dele, Vladimir Herzog, no Google, vai aparecer. A primeira imagem é dele enforcado. Gente, naquela época falaram que ele se matou, mas aí a Comissão da Verdade fez vários estudos, pesquisas, etc., e se comprovou que ele foi, além das torturas, ele acabou sendo então assassinado pela ditadura civil-militar, pelos militares e pelos grupos de repressão ligados ao governo ditatorial do Brasil. Ok? Mas ele acaba se tornando um grande símbolo para a derrocada da ditadura civil-militar no Brasil, que vai ocorrer em 85, mas ainda lembre, Figueiredo tenta dar um último gás, né, com outras obras faraônicas, mas não vai dar certo, tá? Dá um último impulso, não consegue. Alguns militares vão tentar cometer alguns delitos naquela época, como por exemplo o atentado no Rio Centro, que militares tentaram explodir uma bomba em uma festividade do Dia do Trabalhador, não deu certo, explodiu no colo de um dos militares, ele morreu. O outro militar ficou todo quebrado, perdeu membros, e até hoje ele recebe pensão do Estado. Agora pergunta para alguém, para um familiar, uma mãe ou um filho que perdeu o pai, ou a mãe ou o pai, ou qualquer um dos indivíduos ligados, ou perdeu um avô durante o regime militar, se ele recebe pensão. Alguns recebem, mas alguns não, porque não tinham condições de comprovar, porque não tem registro. Algumas pessoas não têm registro. E aconteceu foi desse jeito, certo? Bem, nesse contexto aqui, chegando no governo Figueiredo, ainda no governo dele, nós tivemos, em 1934, a campanha das diretas já. 84, 85, 84 especificamente nós vamos ter a direta já, que foi a tentativa de uma emenda constitucional para que já em 85, de 34 para 85, houvesse as eleições diretas, né? Um dos cabeças desse movimento será o PT, recém-criado em 80, né? Por Luiz Inácio Lula da Silva, entre outros. Okay? E aí nessa época a direta já ela não vence, porque o governo ainda conseguiu conter, porque ainda tinha muitos poderes o presidente, podia mudar. Eu recomendo que vocês deem uma olhada depois no pacote de abril e no senador biônico, tá? Além de outros momentos históricos que eles alteraram as legislações. Por exemplo, tem a Lei Falcão, que modificava, por exemplo, o tempo, né, dos grupos que iam, dos políticos nas campanhas eleitorais, né? Diminuía para o MDB e aumentava para o Arena, ou também mudava o coeficiente eleitoral para outros países. Galera, é mais ou menos isso que eu queria falar com vocês. Eu tenho apenas 1 minuto para terminar a aula. Aula não, né? O nosso, entre aspas, bate-papo. O que eu quero dizer? A ditadura civil-militar, ela foi um entrave para o desenvolvimento da democracia no Brasil, ainda afeta a nossa realidade até hoje, tá bom? Nós temos pessoas que ainda acreditam piamente que aquele período foi bom para o Brasil. Pode ter sido bom em alguns aspectos, nos deu infraestrutura, etc, etc, mas aumentou ainda mais as discrepâncias sociais, tá? Não se resolve as coisas por violência, não se resolve as coisas por autoritarismo e nada disso. Se resolve com a discussão política, com a racionalidade, com respeito mútuo e etc. Não é com tortura, não é com mortes, não é com nada disso. E aí com isso então eu encerro a aula. Agradeço aqueles que estiveram comigo nessa 1 hora, tá? Valeu mesmo por todo mundo estar aí. Galera, filtre informações, cuide bem do que você está recebendo como informação, tá? Não se prenda a discursos superficiais demais, falaciosos demais, tá? Deixo aquele abraço para vocês, uma ótima noite e provavelmente amanhã nós temos mais uma live. Quem quiser falar comigo mais um pouquinho, só sentar o dedo lá no DM, tá? Que a gente continua o nosso papo lá também, tá ok? Então nos vemos amanhã, provavelmente amanhã 8h30 novamente eu estarei aqui para mais uma live com vocês. Um forte abraço, beijo e um queijo para vocês e até a próxima live, se
e se Oxum, Ogum quiser. Falou, galera? Um abraço. Tchau, tchau.